Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é importante em toda a família. Nós vamos falar sobre educação, mas não só sobre educação, nós vamos falar sobre educação e princípios bíblicos. Como essa combinação pode trazer tantos resultados na vida de uma criança e na vida de um adulto também, né, meninas? É verdade, Elke. E para fechar o programa, não poderia ser diferente a nossa mensagem para a semana. Fique por aí que o programa já está começando. You feel like you're alone in your sadness. You just call my name and I'll be there. You just call my name and I'll be there. Principalmente nas séries iniciais, os pais se preocupam muito com a educação de qualidade que está sendo repassada aos seus filhos. Imagine poder associar essa educação de qualidade a princípios contidos, encontrados na Palavra de Deus. Para falar sobre esse assunto, nós vamos receber hoje a Lucimara, que é diretora do Centro Educacional Legado. Nós queremos te agradecer já de antemão aqui, Lucimara, e dizer que é uma honra estar conversando com você, falando desse trabalho que é tão importante para nós que somos mães. Para a futura aqui. Para a futura mamãe. A gente sabe o quanto é relevante, o quanto é importante a gente ter atenção, principalmente nessa época, né? Nessa fase das séries, da educação de séries iniciais. Né? Acho que é assim que a gente... É o termo, né? Correto, né? Existem uma divisão, né? Se tratando de divisão de séries e de educação infantil. Séries iniciais se refere ao período do ensino fundamental. E daí nós nos referimos como os anos iniciais, né? Houve um período que eu acho que a nossa geração passou por séries, né? Primeira série, segunda série, terceira, até a oitava, né? Primário, né? Isso, até a oitava série. E hoje houve uma reformulação, né, em nível educacional, nacional, né? As diretrizes novas para a educação do ensino fundamental, houve uma reformulação alterando de série para ano. Então, antes tinha-se 8 séries e hoje tem 9 anos. Então, muitas pessoas dizem que, então não existe mais o pré. Não, existe ainda a pré-escola, né? Só que as crianças, elas entram no primeiro ano um pouco mais cedo. A nossa idade, eu não sei se vocês recordam, eu entrei quase com 7 completo. E teve aqueles no primeiro ano. Na primeira série. Que hoje seria o primeiro ano. Que as crianças entram com 6. Completando 6, até 31 de março, existe uma legislação que diz, né? Ali a regra é obrigatória a criança ser matriculada quando ela completa 6 até 31 de março. E daí tem a educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, né? Que é o período de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 30 dias. Com 6 meses, o bebê, né? A gente pode falar bebê ainda. Isso. É um bebezinho ainda, né? Ele já tem condições de ir realmente para a escolinha, para o jardim de infância? Sim. Hoje a gente sabe que a maioria das mães estão, né, inseridas no mercado de trabalho e têm as suas vidas, né, profissional, e elas precisam se envolver profissionalmente, acabam necessitando de um espaço para deixar os filhos, tão logo seja encerrado o período de licença maternidade que nós conhecemos, né? Então, até alguns anos atrás, 1 ano, eu acredito, 2, eram 4 meses de licença. É o período que a mãe ficava com o filho, o período para dedicar atenção aos primeiros cuidados à criança. Hoje também a legislação ampliou de 4 para 6 meses. Então, os centros de educação infantil, as escolas que prestam esse atendimento já começam a receber as crianças a partir do 6º mês de vida. E agora no Centro Educacional Legado, a gente está falando dessa instituição porque realmente associa muito essa questão de princípios, né, com a educação, com a questão pedagógica, né? Agora tem esse diferencial também, né? Isso a gente fala assim com muita alegria porque foi mais um passo, né? Nós, até o ano passado, atendíamos de 1 ano a 5 anos e 11 meses, que era só a primeira etapa da educação básica, e não atendíamos a primeira turma da educação infantil, que era, nós chamamos, a legislação trata de creche 1 e nós nominamos como infantil 1.
que são crianças a partir do 6º mês de vida. E iniciamos 2013 com essa novidade, atendendo bebezinhos a partir do 6º mês. Então, todas as mães, né, que têm interesse em conhecer o nosso espaço são convidadas, né, a estar no Legado, fica na rua José Evaristo Fogaça, conhecer o espaço e ver o atendimento que é prestado às crianças a partir dessa faixa etária, né? Já aproveitar o momento, Com certeza. né, para fazer o convite. Lu, eu ia te perguntar, é o que começou dizendo sobre essa educação cristã, né? Esses princípios da palavra de Deus, que esse é o principal diferencial do legado, Isso. né? É deixar um legado, uma herança, né, que nós conhecemos aí que é da palavra. Você pode explicar, assim, para quem nos assiste, a questão, como vocês aplicam isso para as crianças, esses princípios, como que é aplicado? Através das brincadeiras, das atividades, como é que é? Com criança é tudo muito prático, não tem muito estudar, né, muita teoria que tenha que ser passada. Com criança a gente ensina fazendo, ensina brincando, ensina cantando, ensina fazendo atividades lúdicas, né? E muita gente pensa que quando coloca o filho no Centro Educacional Legado, pensa que vai ser passada uma doutrina de uma determinada igreja evangélica, Verdade que Liberta. E para além disso, não é trabalhar com a doutrina, e sim trabalhar com princípios eternos de amor a Deus, amor a Jesus e amor ao Espírito Santo. É tratar dessas pessoas como alguém do cotidiano das crianças, que nós dependemos de Deus, nós dependemos de Jesus, dependemos do Espírito Santo todos os dias, né? E fazer do cotidiano das crianças, no convívio delas, Jesus está presente, Deus está presente, o Espírito Santo está presente, né? E isso é algo bíblico, a palavra diz que quanto mais cedo a gente ensinar a criança o caminho em que ela deve andar, diz que quando ela envelhecer, é mais difícil se desviar dele, ela não esquece. Né? Existe um período, a gente sabe, da puberdade, adolescência, que é mais complicado a questão da educação, mas a palavra foi semeada, né? E a semente, com o tempo, ela vai gerar o fruto para qual ela foi enviada. Então, nós cremos nessa palavra, se está escrito, nós cremos nós cremos no Deus que escreveu, e isso é certo, vai acontecer. Lu, e nós conversávamos aqui nos bastidores, sobre o plano pedagógico. Existe sim, mesmo o bebezinho até o 4º ano, né? Um plano pedagógico que é elaborado por diretor da escola, acompanhado. Procede isso? Procede. Tá, e a avaliação das crianças, eu também queria saber. Eu tenho sobrinha que sou no Legado, e a gente sempre pergunta, o que tu aprendeu? Aí muitas vezes ela diz assim, eu brinquei. Daí a gente diz, mas brincou? Só brincou? Como é que é isso? A gente acha um pouco. Só brincou? É que quando a gente coloca um filho, um primo, um colega, né, no ensino fundamental, existe um objetivo daquela etapa de ensino. E como eu falei anteriormente, né, eu vou responder a sua pergunta e também vou entrar na resposta do que a Denise me perguntou, né? Que eu acabei não detalhando ali como faz isso com criança. Isso, na prática. Com criança, eles aprendem tudo através da brincadeira. Então, as necessidades das crianças são outras. Difere da criança na etapa do ensino fundamental, né? Então, existe um plano pedagógico, existe uma diretriz curricular nacional que ali estão descritos, relacionados, itens, temas, conteúdo programático para trabalhar nessa faixa etária. E como que é feito isso aliado aos princípios da palavra? Porque não é trabalhado só questões de princípio, né? Tem todo um trabalho de desenvolvimento que é feito, tanto motor, psicológico, cognitivo, né, o afetivo, que é desenvolvido através das brincadeiras. E com criança, como que a gente fala isso? Nós temos hábito, já para nós isso é hábito no Legado, fazer oração em várias situações. Orações no momento de entrada, na sala de aula, entregando aquela tarde ou aquele dia, né, ao Senhor, clamando ao Senhor a guarda
das crianças naquele local, acampando os anjos dele, livrando de todo mal, que o Senhor dê sabedoria a todas as pessoas que vão lidar com as crianças e elas começam a conviver nesse ambiente de oração cotidianamente. E daí, de Deus, dependência de Deus, que tudo que nós vamos fazer, nós precisamos do Senhor. E a gente declara isso: Senhor, eu não sei dar aula se o Senhor não me ensinar. Eu não sei lidar com o Augusto, com o Otávio, com o Marco, com todas as crianças, né, que tem ali no legado, se o Senhor não me ensinar. Então, essa dependência de Deus, a gente começa a ensinar as crianças. E é tão bom que os pais começam a nos dar, relatar situações que chegam em casa na hora do almoço e eles não têm o hábito de fazer oração. E daí vamos almoçar e as crianças param tudo. Primeiro nós vamos fazer a oração. Tem que olhar, tem que orar. Mal sabem falar, mas já pede para orar, né? E isso é muito bom. Dessa forma que nós vamos ensinando os princípios eternos, né? De dependência de Deus, de amor a Deus. Outro fato que eu acho que é necessário falar é a questão do amor. A palavra diz que quem ama, Deus habita nele, porque Deus é amor. Então, isso é a expressão maior do nosso trabalho, é o amor. Então, no olhar, no falar, no tocar, tudo a gente clama: Deus, eu quero olhar da forma como tu olha, Senhor. Eu quero tocar da forma como tu toca. E as palavras que são liberadas dos nossos lábios sobre a vida das crianças, a gente sabe que elas cumprem com um propósito. Então, por isso a necessidade também na hora de escolha de um profissional, né? Tem gente que diz: tem que ser da igreja. Não necessariamente, mas que se sujeite à visão do centro educacional. Porque as palavras que se libera para as crianças são palavras de bênção e não de maldição. Já posso fazer a matrícula do meu bebê? Lu, sexto mês, tá? Amiga, é uma motivação, né? Saber que tem um lugar, né, onde a gente pode descansar, pode deixar as crianças, né, sabendo que são tão inocentes, né, e estão recebendo algo tão precioso, né? A gente, né, tá vivenciando isso e é maravilhoso. Tá, mas gente, agora nós vamos ter que dar um breve intervalinho. Você não sai daí, porque em seguidinha a gente continua com a Lu falando sobre a educação infantil. Estamos de volta com o programa, hoje falando sobre o Centro Educacional Legado, falando sobre educação infantil e educação com princípios da Palavra de Deus. Olha que especial. Continuando, né, Lu, a gente estava aqui conversando sobre toda a estrutura do legado, mas me surgiu um questionamento, porque eu entrei na igreja, já existia o legado. Queria saber há quanto tempo que existe o legado e como surgiu, né, essa ideia de fazer esse centro educacional. Sim, o legado surgiu no ano de 2009. De 2008 para 2009, né, que começou o estudo e ver como que a gente poderia estar montando o centro educacional. Que é bem criterioso, né? Tem vários documentos que precisam ser organizados, né, para abertura, não é tão simples, né? E eu, graças a Deus, pude participar desse processo. Estive junto na época com a Anice, né? Quem participa mais tempo na igreja sabe. A Anice também se empenhou muito, foi um sonho da pastora Marisa, que como líder, né, da Verdade que Liberta, sentiu a necessidade de ter um espaço para que as crianças, filhas dos membros e de outras pessoas, pudessem estar estudando, um espaço em que tivesse esse cuidado, né, no falar, no agir, estivessem sujeitos às pessoas que ali atuassem à vontade de Deus. E a pastora mergulhou no sonho junto conosco, né, com a Anice, foi vendo formas de como fazer para montar e fez grande esforço para isso. E em 2009 nós iniciamos o Centro Educacional Legado, na época com 11 crianças. São quantas? 65. Eu fiquei impressionada há tão pouco tempo e eu conheço o legado e uma estrutura assim tão... Meu Deus. Eu lembro dessa fase de criação do legado e inclusive a preocupação com os mínimos detalhes e com o nome. Isso. Eu lembro que demorou para amadurecer essa questão do nome. Quando se visualizou legado,
Poxa, tem tudo a ver, que é legado, a transmissão dessa herança, dessa bênção, né, de pai para filho e do conhecimento de quem é Deus. Exatamente. Eu lembro que foi feita uma enquete, não sei se você participou, com o povo, né, da igreja para dar sugestão do nome. Até que chegou-se no, né, se definiu como legado. E realmente, legado é um nome que eu digo que não tem outro igual. O Marco Antônio disse que não é escolinha, é legado. É legado, e as crianças falam de boca cheia. E essa semana eu tive a alegria de ouvir uma mãe dizendo que levou o filho para uma escola porque ela mora em Laguna. E a criança participa conosco já desde o ano passado. E por questões pessoais e profissionais, ela teve que ficar, né, permanecer em Laguna e não pôde mais vir para Tubarão. E aí então a criança teve que ser matriculada num outro colégio. E diz que ele gritava nos corredores desse colégio, aos prantos em Laguna, eu quero o meu legado, eu quero o meu legado. E disse que as professoras perguntavam assim, o que é esse legado? O que é esse legado, né? E o nome retrata exatamente aquilo que nós temos intenção como centro educacional, de ser referência, não só na nossa cidade, e expandir para onde Deus tem, né? Esse desejo que a gente expanda, né? À medida do possível. E a nosso objetivo primeiro é formar a próxima geração. Né? Formar Como o assim? indivíduo, né? Formar a próxima geração, né? Isso que nós havíamos falado no bloco anterior, né? Uma geração de homens e mulheres que amam a Deus acima de todas as coisas, que se amem e amem ao próximo como a si mesmo. Quando a gente fala de princípios, a gente fala inclusive de respeito. Respeito, né? isso mesmo. De princípios assim, na prática mesmo. E reconhecer, porque a gente lida com situações em que adultos não conseguem respeitar e entender que o seu limite acaba onde começa o do outro, né? Que acabam avançando e acham que eles são donos da verdade, são donos do espaço, e com as crianças a gente já inicia desde pra essa eles fase fica mais natural, tenra. né? É natural que, opa, até aqui eu posso ir. Esse brinquedo é meu, mas eu posso emprestar para o meu amigo brincar e depois eu vou tê-lo de volta. Né? Essas questões que a gente vai ensinando, e por isso que as crianças dizem eu só brinco, mas é que através da brincadeira existe, é educativo. E para essas crianças que passam o dia todo lá, porque nós falávamos também aqui que educar vai muito além da educação pedagógica, porque tu tens que lidar com cuidado. Tem crianças que vão ter a horinha do sono, a alimentação, a segurança. Como que você vê essa questão de a educação e o cuidado da criança? Isso é uma função primordial, essencial da educação infantil. Ela diz na diretriz, né, o teste ali sobre a educação infantil fala que a função é educar e o cuidar. Isso são ações indissociáveis, a gente não pode separar. É uma extensão da casa. Isso, e a educação infantil, o espaço de educação infantil, ele vem para complementar a ação da família. Né? Nós estamos para complementar, isso é uma extensão. Então, é o cuidado aliado à educação, porque quando você ensina ao bebezinho que ele precisa trocar fralda porque ele está de cocô, ele fez xixi e ele precisa tomar um banho, né, para relaxar e para ficar limpo, você está ensinando questões de higiene para a criança. Isso é o cuidado aliado à educação. Na verdade, nada é sem um propósito, né? Tudo há um propósito. Em tudo tem um propósito. Eu acho que, principalmente agora que eu estou introduzindo o Otávio, né, eu tenho visto assim, né, o cuidado principalmente teu, né, Lu? Quero te agradecer, assim, porque eu tenho notado, né? É o que também tem visto, com né? certeza. A Lu, como diretora, está sempre muito atenta em todas as salas. Né? Meu Deus, é demais. Até porque a adaptação da mãe, difícil, diga-se né, de amiga? passagem, é mais difícil que a da criança. Eu sei. A Lu que sabe. E a gente chega lá e a Lu fala, mãe, isso é normal, fica tranquila, vai dar tudo certo. Com e a gente já certeza. fica... Não, eu fico Será? ainda sentada, esperando, né? Não, ainda. você fica para conferir o serviço? Não, amiga, eu fico porque eu ainda não tenho, assim, aquela sabedoria e segurança de que deixar Questão o de meu tempo. filho. Bom, já que nós estamos falando da Lu, né, nessa profissão, da forma como ela lida, és realizada na tua profissão, então? Eu amo o que eu faço, Lu. Sabe que antes de eu... cena da Lu no cavalinho lá. esses detalhes do bastidor, tá?
Não tem problema, Você mas ama o principal. eu gosto muito do que eu faço e eu me realizo com as crianças. Tanto que antes de começar no legado, eu já trabalho há 20 anos com educação infantil. 19 anos e alguns meses, quase chegando Meu no... Deus, mas assim, tão novinha. Ai, amiga, Tá certo, eu também já trabalho um tempão. mais ou menos esse período. E todo esse tempo com educação infantil. Houve momentos que eu trabalhei com ensino fundamental, mas também paralelo com educação infantil. Então, eu já vi mães que choravam desesperadamente, a criança mandava a mãe embora porque ficava bem na escola. E a mãe saía chorando. Então, nesse período, já deu de ver Amiga, tu muitas não vai embora situações. chorando, hein? Por isso que eu digo para as mães, tenha calma, isso é um período, vai passar, é natural, ele conviveu até o momento com vocês como família e agora nós somos estranhos para a criança, né? Então, o choro é inevitável. Imagina pegar você do seu país, onde você domina a língua, conhece muita gente e põe você num país estrangeiro que você não sabe falar a língua daquele povo. Pode chorar também, né? Chora, desespera. A criança é mais ou menos essa relação que eu digo para a família. Ela está entrando num ambiente que é estranho, que ela não sabe se a Lu é essa Lu que se apresenta sorridente, né? Tentando envolvê-la na brincadeira, ou é uma Lu que vai brigar com ela ou vai mostrar uma atitude que ela não vai ser agradável. Né? Então, até que ela passe a conviver comigo e sinta confiança em mim e segurança, é normal o choro. Leva algum tempo, né, Lu? Leva. Tem crianças, Denise, que 15 dias isso se resolve. Tem crianças que 1 semana, mas tem crianças que levam mês. Mas para te tranquilizar, tu tá te saindo muito bem. Boa, parabéns. Estrelinhas pra Denise. Lu, nós já estamos quase... Bom, nós estamos no final da entrevista. É uma pena, né? Porque dá até mais um programa, né? Mas eu tenho mais uma perguntinha. Para encerrar, existem vagas ainda no legado para as mães que queiram matricular sua criança neste período? Existe, tem turmas que nós não fechamos o número de crianças adequado para aquele agrupamento etário. E nós temos principalmente nas turmas do Infantil 2, que são crianças de 1 ano a 2 anos, do Infantil 1, que é essa turma nova, que nós abrimos o atendimento De esse 6 ano, meses a de um 6 ano. meses a 1 ano, e temos vaga no 1º ano, que nós acabamos, é novidade, que este ano nós tivemos a aprovação, para a honra e glória do Senhor, a aprovação do ensino fundamental do 1º ao 9º ano. E isso vai dar sequência Nós a vamos cada ampliar ano. gradativamente. A gente já teve isso registrado no Diário Oficial, já temos esse documento em mãos e gradativamente, a cada ano, nós vamos ampliando uma turma. Bom, porque o ano, aluninho né? fica ali, né? A criança fica ali, vai Isso. crescendo, né? No ambiente em que ela sente a vontade também. Com certeza. E para os pais eu digo que é uma tranquilidade muito grande, porque os pais, quando começam a chegar no penúltimo ano e no último, né? Eles ficam muito apreensivos. E agora? Que Porque é o período de escola, adaptação de novo, né? para ir uma outra escola. E depois vai ficando um ambiente muito familiar, porque você passa aí todos os dias no legado, né? Vira uma espécie de rotina. E é um ambiente familiar, né? Os meus pais fazem parte desse ambiente, né? Eu estou aqui, isso também é meu, me pertence. É o meu legado. É o meu legado. Lu, essa frase ficou ótima, amiga. É o meu legado, né? Que bom, né? Falar sobre o legado desse centro educacional assim tão é importante, né? Para que os nossos filhos aí sejam criados dentro da palavra de Deus, né? Podemos dizer isso, né, amiga? É isso aí. Foi um prazer te receber aqui. Daria mais um programa, né? Mas infelizmente o nosso tempo acabou. Mas teremos outras oportunidades, né, Lu, de conversar mais um pouquinho. E você não sai daí, nós voltamos após o intervalo. Bom, você que acompanha o nosso programa, ouviu a entrevista que nós fizemos sobre o Centro Educacional Legado. E educação infantil é um tema bem interessante, porque com o pai, com a mãe, que não deseja que o seu filho tenha a melhor educação, né, dentro do possível, nós nos preocupamos, aqui eu falo como mãe, com a educação dos nossos filhos. Mas o que se percebe hoje em dia entre os pais é que a preocupação muitas vezes é apenas intelectual. Você já viu como os pais muitas vezes com as crianças pequenas já estão decidindo até suas profissões? A preocupação com a carreira, com a segurança financeira das crianças, que se tornarão, né, adolescentes, jovens,
normalmente bem-sucedidos se assim planejarem, né? A educação intelectual é importante, né? Nós estamos falando que não, a entrevista prova isso, como é importante uma educação desde pequeno, né? Mas o que precisa ser lembrado, né, meninas, é que além da educação intelectual, além de uma carreira, muitas vezes que nós nos preocupamos que o nosso filho tenha, para além disso existe a segurança, a preocupação com o emocional, com o espiritual, né? Nós falamos aqui sobre os princípios da palavra e como isso é importante, né? A questão espiritual, emocional. A Bíblia fala o seguinte, lá em Salmo 127, a partir do versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. É interessante porque aqui fala de aljava, né? O tempo que a flecha fica na aljava do guerreiro, né? E a gente pode trazer aqui no sentido de que o tempo que os filhos ficam conosco e da nossa responsabilidade como pais de ter a preocupação com a sua intelectualidade, é claro, com a parte emocional e também com a parte espiritual, para que eles sejam lançados como jovens, como adultos seguros, fortes, né? Diante desse mundo aí que traz muitas vezes, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno e traz muitas armadilhas, nós vemos isso constantemente para os jovens e até mesmo para os adultos, que muito preocupados com as suas carreiras, profissionais muito dedicados, mas muitas vezes frustrados, porque não sabem nem para que estão aqui, para que vieram, né? A que propósito estão aqui. Mas essa parte emocional, espiritual, esse legado que os pais podem dar aos seus filhos, essa herança de bênção do Senhor, vão fazer que eles saibam a que propósito vieram, por que estão aqui. E eu quero contar um testemunho aqui, meninas, para vocês e para quem nos assiste, que quando a minha família não conhecia Jesus, e eu me senti lançada muito cedo, né, para esse mundo. E eu sofri bastante, tive meus erros, né, e tive muitas feridas, né, porque quando a gente não conhece Jesus, a gente não conhece a nossa identidade. Mas quando a minha mãe teve um encontro verdadeiro com o Senhor, ela me chamou de volta, né, na sua aljava, né, como flechinha, e me ensinou sobre esse Deus poderoso, verdadeiro, que transforma vidas. E eu posso garantir a você que ainda me ensinando no caminho que eu deveria andar, eu fui lançada de maneira diferente para o mundo. E eu posso garantir que eu jamais me esquecerei desse caminho, né? Então eu quero deixar um recado aqui para você, dizendo que nunca é tarde para chamar o seu filho, ou seu sobrinho, ou seu primo, enteado, quem esteja próximo a você, que você possa chamar e ensinar sobre esse Deus maravilhoso que transforma vidas. Essa é a mensagem que nós temos para você. Nós esperamos que você tenha gostado do nosso programa. As amigas ficam por aqui e você fica com seu amigo verdadeiro, Jesus Cristo. E até o próximo programa. When you feel like you're alone in your sadness, you just call my name and I'll be there. You just call